Então, bora começar, né? Vamos lá. Bora. Hoje é o primeiro Pode Nada. Mas pode, Matheus? Eu acho que devia poder tudo, né? Pois é, cara. Esse nome já virou piada aqui no IF, né? Exatamente. A criação do Nada, Núcleo de Artes Digitais Assistidas, foi em 2022. Aquela conversa nossa de ter um espaço que atendesse o tripé institucional, extensão, pesquisa, ensino, sem ser um laboratório didático, mas tendo o apoio ao aluno, acabou virando realidade, né? Começamos com nada e já temos alguma coisa. Já temos alguma coisa, tanto que o projeto aí vai estar começando aqui a todo vapor, né? E hoje aqui a gente também está começando esse projeto do Pode Nada, que é um podcast do nada, né? E temos aqui uma equipe formada aqui já. E aí cada um se apresenta aí, galera. Vamos lá. Você quer começar a dar as honras como coordenador do núcleo? Que isso. Então bora lá. Eu sou o Gladson Leone, sou professor de música, estou no IFCE desde 2017 e cheguei aqui no campus Maranguape em 2019. Então leciono as disciplinas de artes, disciplinas de educação musical e metodologia de pesquisa no curso de matemática. Sou músico de orquestra, minha origem é músico instrumental. O instrumento é tuba e estamos aí trabalhando nesse projeto para ver se a gente consegue fazer essa interação do que acontece aqui dentro do campus, levando até a comunidade. Eu sou o Matheus Souza, sou técnico em audiovisual aqui de Maranguape. Há 6 anos aqui no Maranguape veio essa ideia maluca do Gladys aí de fazer o núcleo de artes, né? E artes é minha praia, cara. E aí nós estamos juntos aqui, mandando ver aqui. E eu sou Elton Moreira, professor de inglês aqui em Maranguape. Já cheguei aqui desde o começo. Finalmente eu posso dizer aquela frase, né? Como que era mato, né, Renato? Exatamente. Tô no IFCE desde 2012. Passei por alguns campeantes também, né? A gente pode conversar hoje, não? E é isso. Eu tenho uma formação em letras, mestrado aqui na tradução e que para completar um time tem que ter sempre um avulso. Estou eu. É um avulso de peso, né? A galera fala que é avulso, mas só eu que falei que toco, né? Que sou músico e tal. Os outros 2 esconderam. Eles vão contar pra gente daqui a pouco. Tenho vergonha. Eu brinco, né? Eu gosto de brincar. No decorrer dos programas vocês vão ver o trio tocando também, né? Vocês vão ter essa experiência de ver a gente tocando, ouvir, né? A gente tocando algumas coisas. Já fizemos um ensaio, assim, um trabalho no final do ano, do passado. Preparamos uma música e tudo, e acabou que não rolou a apresentação, mas aí a gente vai retomar isso, para poder fazer. E que vocês tenham a oportunidade também de nos dar a oportunidade de tocarmos juntos. Sim. Inclusive o projeto não tem nome, né? Já pode abrir assim uma primeira enquete para esse podcast de sugestões de Power Trio, né? Sei de nada. Vamos lá. Começando os informes aqui do Pode Nada, queria que o Elton tomasse a palavra para falar do projeto dele de jogos de mesa modernos. Arrocha aí, Elton. Na hora. O projeto de extensão, tá? Então a gente já começou agora no final de março, a gente já começou esse projeto e a ideia é que ele vai durar 1 ano. E ele vai combinar, primeiro a gente vai começar a fazer uma espécie de curadoria de jogos. A gente vai começar a juntar alguns jogos de mesa que têm mecânicas diferenciadas do que seriam os tradicionais, né? E a gente vai entendendo como é que eles funcionam, como é que são essas mecânicas e o que essas mecânicas elas podem treinar no jogador, podem fazer os jogadores evoluírem em quê? Em algum pensamento que seria lógico-matemático, evolui mais em habilidades sociais, de negociação, por exemplo, troca, fazer negociações, evolui, ajuda na linguagem, entendeu? Então, inclusive, vou misturar jogos que têm tradução em inglês, do inglês para o português, e a gente vai fazer a mistura dos elementos do jogo, né? Vai usar algumas cartinhas. A mesma cartinha em inglês vai usar em português também, então você vai, ao mesmo tempo que você vai treinando as habilidades linguísticas, né? de inglês e português,
tentar pegar algum diferente, um alemão, alguma coisa bem diferente, né? Legal, cara. E aí, mas aí o foco é no final combinar o projeto com os participantes elaborando algum jogo, né, de mesa. Tem que ser de mesa, porque assim, na mentalidade de quem joga jogos de mesa, o toque, né, assim, você pegar nas peças, pegar nas cartas, estar ao lado dos jogadores, cara a cara, conversando, ouvindo, faz a diferença, né? É uma experiência diferente de você estar jogando em casa, que não é a menor experiência você jogar no seu videogamezinho, no seu computadorzinho, não tem problema. Mas é uma experiência diferente, então a gente preza por isso, né? E aí, vamos falar um pouquinho da trajetória que a gente teve até chegar aqui? Vamos, a gente deu um tempo ali, foi comer um cuscuz enquanto rolava o quadro. Já tá todo mundo feliz agora pra falar da trajetória. Eu acho que eu vou começar porque a minha é mais curta. Vai lá. Pode ser? Pode. hein? Eu acho que é, então. Pô, o cara passou por N apresentações na Europa, com vários nomes. Gladson é intenso. Inclusive, queria revelar aqui nesse podcast que quando eu converso com o Gladys, parece que eu tô conversando com um mega star do metal, assim, cara. Porque o cara tem um currículo legal, viu? É muita história, só isso. Eu tô brincando. A minha trajetória começou na arte, gente, muito cedo, né? Eu, aos 12 anos, já tocava em banda da escola. Então, comecei com isso aos 12, lá na escola, na banda 12 de Março, em Belo Horizonte. E a partir dali eu fui me aprimorando na música e resolvi ser músico profissional. Eu já estava com meus 20 anos para 21 anos. Aí eu fui fazer a graduação, fiz uma graduação bacharelado em música, fiz pós-graduação e trabalhando já como professor de música na Faculdade de Música no Espírito Santo, dando aula em vários projetos. E num determinado momento eu falei, cara, eu tenho que fazer um mestrado. E aí eu fui fazer meu mestrado lá no Rio de Janeiro. E para entrar na realidade das pessoas, às vezes as pessoas olham para nós professores, para nós servidores e pensam assim, os caras têm a vida feita, caminhou tudo fácil, né? A vida deles. E não foi bem assim, né? Então, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu tinha de viajar de um estado para o outro. Eu morava no Espírito Santo e estudava no Rio de Janeiro. Eu ia perguntar, você morava no Rio, né? Porque eu trabalhava no Espírito Santo nessa época. Eu já tinha saído de Belo Horizonte, estava morando e trabalhando lá no Espírito Santo e não tinha mestrado lá em música. Então, eu tive de ir para o Rio de Janeiro. A minha opção era Rio de Janeiro, Bahia, e o Rio era mais perto, eu acabei indo para o Rio e fui fazer o meu mestrado lá. O sotaque vai mudando quando você... Então, na verdade, eu fui perdendo o sotaque, né? As pessoas falam que você vai deixando de ter o sotaque. E umas situações engraçadas que acontecem nesse meio termo, né? Por exemplo, em Minas, a gente tem um termo que fala arreda, ou arredar as coisas, né? É o cuida aqui? É o cuida? Ou não? Não. Existir? O arreda é você afastar. Arreda essa cadeira para lá, afasta essa cadeira para lá. E quando eu cheguei no Espírito Santo, os alunos não entendiam o que estava acontecendo. Então, um aluno bateu uma vez na minha tuba, eu falei, arreda para lá, cara, você tá batendo aqui. Aí ele não entendeu, aí continuou lá e bateu de novo no meu instrumento. Na hora que bateu a terceira vez, eu falei, poxa, mano, você vai amassar meu instrumento, arreda para lá. Aí ele olhou para mim, mas o que é isso, professor? Eita, tem que aprender um novo idioma, né? Então, na verdade, a gente vai perdendo o sotaque por conta disso, porque as pessoas não te compreendem, então você tem que ir se adaptando a isso. E acabei parando de falar o arreda, quase não falo mais o arreda. E aí, às vezes eu chego em Minas, né, as pessoas olham e falam assim, poxa, mas você perdeu seu sotaque, você quase não está falando mais igual mineiro. Mas aí, voltando para a situação do mestrado, fui fazer meu mestrado. E aí, como que eu vim parar aqui no IFCE, gente? Foi uma conversa no elevador. Dá pra acreditar nisso? Assim. Voltando do mestrado, terminou a aula do mestrado, entramos no elevador, um colega virou e falou assim, cara, vai ter um concurso lá no Ceará, você não tá afim de fazer, não? Aí eu falei, do nada, assim? Do nada. Eu falei, cara, mas é pra minha área? Ele, é pra sua área, não é performance não, mas é professor de sopros, né? Então, você lida com isso. E minha orientadora lá caladinha dentro do elevador, ouvindo a conversa. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu acho que não vai rolar não, porque ou eu termino o mestrado, ou eu faço esse concurso, porque é longe, é caro para ir lá em Fortaleza fazer esse concurso. Aí
antes de descer do elevador, a minha orientadora deu um tapinha no meu ombro e falou assim, toma um café comigo ali. Aí eu falei, tá, tomo. Aí ela virou pra mim e falou assim, você vai lá fazer o concurso. Eu falei, eita. Não virou mais um convite, né? Virou uma intimação, uma ordem. E aí eu vim fazer o concurso. Passei no concurso, tomei posse e fui para Canindé, meu primeiro campus. Trabalhei lá em Canindé durante 2 anos, onde a gente montou uma licenciatura em música e fizemos mais trabalhos com o curso FIC, iniciei o curso da licenciatura e vim por remoção para Maranguape. Vim em 2019 para cá e logo em seguida eu saí para o doutorado. Então eu fui para o doutorado, fiz doutorado em Portugal, na cidade de Évora, na Universidade de Évora, e voltei em 2022. E aí desde então estamos aqui trabalhando juntos, essa galera toda aqui, onde eu tive o maior contato com os colegas que estão aqui presentes, que vão se apresentar agora. Sei de nada. No dia 5 de abril a gente tem aqui um encontro marcado, né, com os nossos ex-alunos, ou como a gente gosta de chamar, os nossos egressos. Porque a gente vai ter o encontro dos egressos, que vai ser a partir das 8h30. E aí a gente faz aqui um convite geral para você que concluiu o seu curso aqui no IFCE Campus Maranguape para participar. Você já participou de algum encontro de egresso aí, Gladson e Elton? Não, eu não vi nos outros, Matheus, mas eu tenho uma dúvida. E aquele nosso aluno que formou aqui no ensino médio e agora está no superior, ele também pode vir? Pode sim, qualquer aluno que tem. O que terminou o ensino médio, o que colou grau, o que fez o EAD, né? Pode junta aí a galera da sua turma aí e cola aqui que a gente tem uma programação legal para vocês. Bom, a minha trajetória é um pouco mais longa, porque eu tenho 18 anos de instituto, né? A gente falei aqui no primeiro quadro que eu comecei como aluno em 2007, mas foi o seguinte, assim, eu sempre quis trabalhar com jogos digitais, não estava confortável na minha primeira faculdade, que era a licenciatura em matemática na UES, e aí, já que eu não posso estudar jogos, eu vou estudar tudo separadamente, né? E aí eu comecei a estudar roteiro, programação e desenho. A minha primeira iniciativa foi estudar cinema na Casa Amarela. Depois eu fui para desenvolvimento de software no IF. E aí o desenho, como eu gostava, eu fazia avulsamente, né? Assim, eu tirava um tempo livre e ficava desenhando. No IFCE eu conheci alguns amigos e fui gostando de outras coisas. Comecei a tocar um instrumento e tudo. E aí eu emendei desenvolvimento de software, depois fiz conectividade em 2010 e depois finalmente computação. Eu estava meio chateado porque eu estava 1 ano e meio desempregado. Um colega meu me avisou do edital e eu disse para ele que não dava para fazer porque eu não tinha o dia da inscrição. Ele disse, mas então eu vou te pagar o dia da inscrição. E aí eu fiz valendo, né? Antes disso eu tinha tentado outros concursos, não tinha dado certo. E aí esse deu certo, só que aí eu tive que ir para Crateus, tranquei o curso, fui para Crateus, passei 6 anos lá. E lá eu trabalhei muito com desenho, porque na comunicação lá não tinha ninguém que gostava dessa área. E aí cresci muito na parte de desenho, depois coordenei a tecnologia de informação, o setor de TI lá, e aí fui removido para Maranguape. E aqui estou eu no nada, fazendo tudo no nada, né? Olá pessoal, aqui é a Mauriane Braga e esse é o Open Dicas, um quadro aberto ao software livre e suas vantagens. Software livre é um tipo de programa onde você tem liberdade total para usar, modificar e distribuir o código-fonte. Ou seja, não é apenas sobre usar o software, mas aprender mais sobre informática, compartilhar conhecimento com outras pessoas e até melhorar o projeto como um todo. Como funciona o software livre? A grande diferença do software livre em relação ao software tradicional é que o código-fonte é aberto. Isso significa que qualquer pessoa pode ver como o programa funciona, fazer mudanças e até contribuir com melhorias. Programas como o LibreOffice, o navegador Mozilla Firefox e até o sistema operacional Linux são exemplos de software livre.
e eles são usados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas quais são as principais vantagens disso? Liberdade e transparência. Você pode entender exatamente como o software funciona e ajustá-lo às suas necessidades. Custo zero. A maioria dos softwares livres são gratuitos, o que reduz custos para empresas e usuários. Segurança e comunidade. Com muitos desenvolvedores analisando o código, problemas de segurança são detectados e corrigidos mais rapidamente. E também colaboração e inovação. Pessoas do mundo todo contribuem para melhorar esses programas constantemente. O software livre transforma a tecnologia, tornando-a mais acessível e colaborativa. Se você ainda não experimentou, que tal instalar uma distribuição Linux na sua máquina? Ou quem sabe testar um programa como LibreOffice. A liberdade digital está ao seu alcance. E por hoje é só. Mas a gente volta, porque a tecnologia não para, e nem a gente. Até mais! Pronto, cara. E aí, no meu caso, né, eu saí da graduação. Assim que eu terminei a graduação, por volta de 2007, mais ou menos ali, eu tive a sorte de cair no concurso para substituto lá, eu consegui entrar. E aí eu perdi um concurso de IF, em 2010 mais ou menos. E aí eu tentei, anos depois, 2012 apareceu, ressurgiu, aí eu consegui. Só que naquela época o concurso para entrar no IFCE não era para o IFCE em geral, era para cada campus específico. Então era um processo seletivo para entrar, no meu caso era no campus de Camusim. E aí eu fiz a prova, era para ser professor de língua portuguesa e inglesa. Naquela época eu tinha que entrar para fazer aula de redação, fazer aula de português. E eu mexi as caras, né? Apesar da minha especialidade, digamos assim, né, ser mais a língua inglesa. E aí eu fiz para Camusim, só que eu não passei. Eu fiquei em segundo lugar. Em primeiro lugar tinha mestrado, não tinha nada, só tinha feito a graduação. Eu fiquei em segundo lugar. E aí, para minha sorte, apareceu uma vaga em Acaraú, eles aproveitaram esse concurso que tinha sido feito com Camusim. E aí me chamaram. Você quer que eu vim para Acaraú? Opa, não sei nem onde é, mas eu vou. E aí não me arrependi, foi legal, assim, longe pra caramba, de Fortaleza, claro, né? Mas assim, tem que meter as caras, né? Gostei, entrei na instituição, achei legal, curti. E aí passei de lá, fui para Baturité, a primeira remoção que a gente teve, né? O sistema de remoção que a gente tem aqui no IFCE. Passei para Baturité, na vaga lá de língua inglesa. Aí especializei mais para o inglês, então fiquei com disciplinas mais focadas. Lá tem gastronomia, mas lá também tem hotelaria e tal. E aí fiquei nesse campus aí e vim pra cá em 2017 aproximadamente, que foi quando começaram as movimentações para o Campus Maranguape. E na época a galera tinha medo, né? O Campus Maranguape não vai ter não, cara, não vai existir isso não. Não bota remoção pra lá não, que pode, se você aceitar e não tiver o Campus Maranguape, vão te mandar pra outro lugar, mais longe. Essa não, cara. Não usar a expressão, você vai ficar no limbo, né? Sim, você vai ficar no limbo, vão te mandar pra qualquer lugar, se encaixar na paz, tenha medo não, vamos confiar, vai dar certo. E aí eu confiei em Maranguape vingou, a gente começou então desde o Santa Rita, que era na Escola Santa Rita ali, né, saudosa. Estou aqui compondo essa equipe maravilhosa. E aí feliz de estar aqui com essa galera. Sei de nada. Informe legal para você que gosta de teatro. O Grupo de Artes Chico Anísio, conhecido aqui no campus como Graxa, estará com inscrições abertas para a audição de 2025. Boa. O grupo está oferecendo 6 vagas. Se você gosta de dançar, cantar ou interpretar, não perca essa oportunidade. A gente estava fazendo uma pausa para um cafezinho aqui. E eu tava lembrando que o Gladson contando que tinha começado, chegado aqui no IF, tinha corrido tudo bem, tá? Mas não correu tudo bem não. Porque eu passei, tava lá na recepção, dei boa tarde pra ele e passou direto. Foi ou não foi, Gladson? Aí? Essa é a sua versão da história, né, Matheus? Vamos contar essa história direito, Matheus. Pô, eu fiquei pensando, rapaz, o pessoal tá convidando um músico surdo pra... Eu dei boa tarde pro cara, o cara passou direto como se eu não fosse ninguém, velho. Pois é, foi engraçada essa história e depois você foi me contar, né, cara? Porque eu não tinha percebido o que tinha acontecido. Eu tava preocupado em acompanhar a Gigi mostrando o campus e tudo, e aquela correria louca. E eu já tinha tido aqui no campus, né? Em 2019 eu já tinha vindo aqui
quando teve o processo de remoção, eu vim primeiro conhecer o campus. Falei, deixa eu ver para onde que é que eu tô pensando em ir, né? Antes de ser aprovado para remoção, eu fui lá dar o ok na minha remoção. Falei, deixa eu ver onde que eu tô pisando ali, né? E aí eu vim aqui conhecer e tal. Tinha uma banda que ensaiava aqui, eu conversei com o pessoal e tudo. Falei, cara, vou ficar num lugar legal, né? Músicos de banda e tal, minha praia, né? Aí eu falei, pô, legal. Aí cheguei, tudo, boa. Conversei com a Marijara, logo que eu cheguei aqui foi a Marijara que me recebeu em 2019. Mas aí em 2022, quando eu voltei, que eu fui conhecer o Matheus, né? É aí que a gente se encontrou, que teve essa história. E a Gigi que estava me apresentando o campus. E a Gigi passava, ia andando rápido, ela saiu, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, eu e fui embora. Mal que fazer, acompanha logo. Bora. E eu indo atrás dela, né? Só abrindo um parêntese aí pros nossos ouvintes, né? Pra explicar que a Gigi é a nossa assistente de aluno. Inclusive, um abraço aí pra Gigi. Vamos chamar ela pra contar umas histórias legais também. Eita, ela que é do teatro, tem um projeto super legal aqui. E a Marijara é a nossa assistente do diretor de ensino atualmente, né? Então, assim, tá precisando de alguma coisa na parte de ensino e o diretor está escondido fazendo outros trabalhos, aí é ela que resolve isso. Tem uma história muito boa do nosso diretor de ensino, né, cara? Que ele tem uma espécie de caverna aí que ele trabalha escondido. Porque aqui no campus, né? Aqui no campus a gente tem aqui as câmaras secretas do Instituto, né? Aí você tá com muita atividade administrativa para fazer, você aperta uns botõezinhos aí abre uma gruta. Tipo essa que a gente tá gravando aqui. Vamos conversar um pouquinho então, assim. A gente já falou como que foi um contato meu e do Matheus, né? Isso é a primeira impressão minha e do Matheus, mas é a primeira impressão de vocês aqui com o campus. Quando vocês chegaram aqui no campus Maranguape, qual foi a primeira impressão de vocês? Não, cara, eu não tenho uma boa lembrança não, porque quando eu cheguei aqui, eu acredito que o Elton também, o campus em si, ele não existia, ele estava sendo terminado ainda, né, a estrutura do campus, e a gente estava numa escola cedida. E tinha umas histórias de terror lá dessa escola. Eu não curtia muito não, essas paradas de alma, não. Eu gosto muito de filme de terror, mas assim, essas histórias real aí eu não curto. Já ia te perguntar isso, você que é fã de filme de terror, não gostou das histórias? Não, mas tinha... Mas assim, você imagina mesmo aquelas escolas municipais, estaduais, assim, bem antigas, assim, naquele piso assim, bem antigo, a janelona de madeira. E ela era tipo não um corredor, mas ela era meio... Parada meio barroca, né? Assim, esticado. Tinha uma igreja no meio dela, uma capelinha no meio dela. Atrás da capelinha tinha um corredorzinho que levava lá pro fundo e tinha uns banheiros ali bem estranhos. Onde acontecia o exorcismo? Onde provavelmente acontecia. Mas então tá, mas lá ainda não era o UFCE, né? Não era. O campus é aqui. O campus Maranguape é outra estrutura. E aí? Como que foi quando vocês chegaram? Aí ficou bem melhor, assim, né? Porque tudo aqui é muito branco. Deu aquela animada, assim, tipo, isso aqui vai ser minha casa mesmo, assim. Não, com certeza. Eu também, quando cheguei aqui no local do campus, né? A gente chegou, foi uma recepção boa, né? Porque foi aquelas visitas aí, tinha aqueles políticos, tinha aquela galera. Só que aqui era só as pedras ainda, tava muito... Eu não visualizava muito, mas assim, quando vi pra ter as aulas mesmo, e aí o pessoal colocou, né, arranjou aquele letreiro lá do IFC lá na frente, então eu vi assim, não, cara, isso aqui tem cara de campus agora, isso aqui eu vim pra ficar. E você, caro ouvinte, qual foi aí a sua primeira impressão quando você entrou no IFC aí? Aluno do primeiro semestre, saiu conhecendo logo todo mundo de uma lapada só, a CAI todinha, toda lá, diretor de ensino, técnico visual, professor de inglês, de música. E você tem que decorar as siglas todas na primeira semana, né? Então você procura na CCA, você procura... Parece coligação de partido, né? CCA, CAI, CAC, SCSCA, XYZ. Eu nem sei metade disso que você graxa, nada. Pois é, e a gente tem que ir aprendendo isso, né? Eu tive uma experiência interessante quando eu cheguei aqui, porque eu sempre gostei muito de natureza. E aí quando eu cheguei no campus, que logo depois que você passa, hoje tem a quadra, na época ainda não tinha quadra, logo que você passa a quadra, eu me deparo com uma lagoa, cara. Espetacular. Eu falei, eu não imaginava trabalhar num lugar onde tivesse uma lagoa, né? Crystal Lake, hein? Total. Não, a lagoa, uma horta,
né? Ou era uma raposa. Será que vocês já ouviram a história da raposa? Alguém conhece? Já viu a raposa aí? Pode contar para alguém? Como que é? Gente, vamos agradecer a audiência, né? É audiência mesmo nesse caso, né? De vocês pelo nosso podcast. Esse é nosso primeiro programa. Esperamos que tenhamos vários aí nesse percurso e que vocês possam curtir e nos indicar boas ideias, poder trazer novos temas. E nos vemos daqui a alguns dias, ou nos ouvimos daqui a alguns dias. É isso aí. Se despeça aí, eu também. Eu sei que você quer falar algumas palavras bonitas. Não. Eu nunca tenho palavras bonitas. Que é isso, cara? Jamais. Mas como o Gladson disse, é interessante que haja o retorno, né, esse feedback do pessoal. Dizer, eu não gostei, queria que falasse mais sobre isso. Então, nem mencionaram aqui. Pra guiar a gente mais. Já que a gente está falando de despedida, queria aqui divulgar os nossos canais de comunicação, né? Vocês podem deixar comentários no nosso canal do YouTube, que é onde vai ficar postado o primeiro episódio. Também aceitamos sugestões através do e-mail da comunicação, que é comunicação.npe de Maranguape, @ifce.edu.br. Mandei muitos e-mails para esse endereço. Mandem bastante. Lotem essa caixa. O Matheus gosta. Eu vou adorar receber as sugestões de vocês. E é isso, galera. Valeu aí e até a próxima. Valeu!